Tem dúvidas a respeito de direito de família? Então presta atenção nas dicas da doutora Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com os senhores, no Sinta-se Bem, falando sobre direito de família. Hoje eu trouxe um tema que é de extrema relevância, de extrema importância quando as pessoas resolvem conjugar as suas vidas, viver juntos, não necessariamente sob o mesmo teto, mas em que se demonstra que existe um objetivo de vida em comum, não é? Aquela situação que na legislação nós chamamos de comunhão plena de vida. Quando as partes se realizam umas com as outras, estão felizes, encontram a felicidade e um bem-estar dentro do relacionamento, né? Esse é o conceito de família hoje em dia. Então, no momento em que as partes se veem nessa situação, devem entender que daquela relação, daquela união, efeitos de diversas ordens vão surgir, e um deles são os efeitos patrimoniais. No momento em que as pessoas começam a conviver, conjugam as suas vidas, as suas questões financeiras também vão se aliar, ou não. Basta que se possa escolher um regime de bens diferente do que o regime de comunhão, em que tudo que é adquirido depois dessa união se compartilha. Então, a maneira através da qual se faz essa escolha é por um contrato antes do casamento, um contrato de convivência. Nesse contrato, as partes vão dizer exatamente que querem viver sob o regime da separação de bens, o regime da comunhão parcial de bens, vai depender da escolha de cada um. E, a partir de então, todas as suas relações entre si e também relações com terceiros vão ser regidas por essas determinações, por essas regras atinentes a cada um dos regimes, atinentes àquele regime que escolher. Quando eu falo de regras, de que tipo de regras eu estou falando? Digamos, a necessidade de alienação de algum bem, se é o regime de separação, existe uma determinação, se é o regime de comunhão, existe outra, e assim por diante. Nós podemos, na próxima semana, falar mais especificamente sobre esses dois regimes de bens, comunhão e separação. Ocorre que precisa-se saber, efetivamente, no momento da escolha, como cada um dos regimes de bens funciona. E precisa-se também saber que os efeitos desse regime de bens vão surgir para durante a união, a maneira como essas pessoas vão viver conjuntamente, vão administrar as suas economias, mas também vão surgir os efeitos desse regime de bens, efeitos patrimoniais, no caso de finalização desta união, seja por falecimento de um dos dois, ou seja por um divórcio, uma dissolução de união estável. Aí, nesse momento, vão parar para apurar se existe o patrimônio a partilhar, se o regime de bens que escolheram apresenta algum tipo de comunicação patrimonial e assim por diante. O que eu venho trazer hoje é uma novidade, na verdade, que já não é mais tão nova assim, mas é uma novidade na nossa legislação, que passou a fazer parte do ordenamento em 2002, com vigência em 2003, que foi quando o Código entrou em vigor, que é a possibilidade de alteração do regime de bens que o casal escolhe no momento de celebração das núpcias ou de um contrato de união estável. Isso significa dizer, por exemplo, que um casal resolve celebrar as suas núpcias, buscam um advogado, escolhem um regime de comunhão, digamos, comunhão parcial de bens. Vão até o cartório, fazem um pacto antinupcial e a partir de então, momento em que é efetivado o casamento, em que é celebrado o casamento, as relações entre os dois e dos dois com terceiros vão passar a viger sob a égide, sobre as regras do regime de comunhão de bens, comunhão parcial, que foi o exemplo que eu dei. Digamos que lá, ao longo do casamento, resolvam alterar esse regime de bens. Por quê? O que seria uma razão justificável? O legislador fala hoje em justa causa, fala em motivo plausível. Ocorre que isso é o que nós chamamos de moldura na legislação. E significa também que cada um dos julgadores vai tentar adequar aquele motivo que o casal trouxe para a lei
para que seja efetivamente alterado o regime de bens. Isso significa dizer que essa alteração, hoje ainda, ela ocorre via judicial. As partes precisam ajuizar um processo e, frente ao Poder Judiciário, ao juiz, explicar por que possuem necessidade e intenção de alterar o regime de bens. Esse casal do nosso exemplo, que começou a sua união pelo regime de comunhão parcial, pode chegar e dizer, não, agora não dá, cada um quer ter o seu negócio, um dos dois pode achar que o outro não está administrando bem o patrimônio comum, enfim. E podem chegar e dizer para o juiz, para o judiciário, queremos mudar para o regime de separação. Vão, para tanto, apresentar uma justa causa, uma boa razão, que aí a jurisprudência que vem demonstrando boas razões para aceitar essa alteração, não é? E então o juiz vai conceder, na maioria das vezes, a alteração do regime de bens. Quando eu digo na maioria das vezes, é porque nós temos também que saber que há casos em que se busca, algumas pessoas buscam a alteração do regime de bens para burlar credores, para não cumprir com algumas dívidas ou por motivos escusos que não devem ser trazidos para o judiciário, acabam sendo, e aí, com razão, com atenção, o julgador disse, não vou permitir essa alteração de regime de bens porque tem um motivo ilegal, escuso, que veio à tona, então não vou permitir. Então, é preciso que se saiba que a escolha que é feita no momento do início da união pode ser alterada ao longo dessa convivência. Nós podemos alterar, portanto, o regime de bens que vai viger no nosso casamento, na nossa união estável e pelo qual nós optamos através de um contrato. Basta apenas que tenhamos uma razão justa, uma razão justificável e aceitável pelo judiciário para que receba o nosso pedido. Na próxima semana eu trago algumas nuances sobre o regime de comunhão parcial de bens e também sobre o regime de separação de bens. Muito obrigada pela companhia, fiquem bem.